Olá, ótima tarde. Hoje estamos aqui para começar novamente o ano aí, trazendo conhecimento, trazendo informação, trazendo um pouquinho daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda. Finalizamos agora no último dia do ano aí, a Cinta Chaves para a Transformação de Vida. E hoje vamos falar um pouquinho sobre identidade. Afinal de contas, não adianta nada a gente ter todas as chaves, toda a sabedoria e não sabermos o que fazer com isso, não sabermos, na verdade, quem nós somos. Freud já dizia, né? Conheça todas as ferramentas, conheça todos os métodos, conheça todas. Freud não, Jung dizia, né? Conheça todas as ferramentas, conheça todos os métodos, mas quando você for tocar uma alma humana, seja outra alma humana. O problema é que tipo de alma humana nós estamos sendo. Quem nós somos? Muitas pessoas acreditam serem pessoas boas, pessoas espiritualizadas, pessoas de diversas formas. Mas será que isso mesmo é quem você é? Representa aquilo que você pensa? No livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 2, a Bíblia diz assim: não julgueis para não ser julgados, porque com a medida que medirdes, vos medirão também. E esse versículo parece assim, que soa como se fosse para o nosso julgamento lá na presença de Deus, na presença do universo, na presença da sua entidade maior, do seu eu maior. Mas na verdade, essa mesma medida que nós julgamos os outros, inconscientemente nós estamos julgando a nós mesmos. Afinal de contas, quando julgamos os outros, nós não julgamos os outros baseado naquilo que a pessoa pensa, mas sim sobre as nossas crenças e os nossos valores. Nós temos o hábito de avaliar outras pessoas. Normalmente, pessoas que têm ciúmes, por exemplo, têm uma grande facilidade de trair outras pessoas. Afinal de contas, se eu desconfio que o outro pode me trair, é aquela máxima que se usava muito na época do faroeste, né? Aquele que atira primeiro leva vantagem, né? Então, se eu desconfio que o outro vai me trair, eu tenho como desculpa que eu seria uma hora ou outra traído pelo meu companheiro, pela minha companheira. Então isso me dá um motivo para trair. Se eu acredito ou se eu tenho desejo de se entrasse na política, eu me corromperia, é claro que eu vou acreditar que todo político é corrupto. Se eu acredito que homens não prestam, ou mulheres não prestam, baseado no que eu estou julgando essas pessoas. Estou julgando essas pessoas baseadas na minha experiência. A natureza, né, como nós estamos vendo aqui atrás de mim, não tem esse problema. Por quê? Porque é um pássaro, ele simplesmente é um pássaro. Uma árvore, ela é uma árvore e ela tem a missão de dar frutos e vai dar os seus frutos. Agora, quantas pessoas nós não conhecemos que nós imaginamos ser uma pessoa de um jeito ou de outro, e com o passar dos anos essa pessoa simplesmente muda o seu caráter. As pessoas dizem que o dinheiro muda as pessoas. Não, na verdade o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro, ele revela aquilo que muitas vezes estava oculto. Muitas pessoas se fazem de boas por causa da necessidade de aprovação de outras pessoas. Quando elas não têm mais a necessidade de serem aprovadas por outras pessoas,
elas manifestam aquilo que elas realmente são. Quando você estiver julgando outras pessoas, avalie realmente se você está falando sobre a outra pessoa ou sobre aquilo que você acredita que aquela pessoa faria ou está fazendo. Se o seu julgamento, de repente, de uma pessoa que você acha que seja metida, não está mais baseado naquilo que você acredita ser certo ou naquilo que você acredita ser errado. Normalmente, com quase 100% de certeza, eu posso afirmar que quando nós estamos julgando o outro, nós estamos conhecendo a nós mesmos. O meu papel como analista, como terapeuta, é exatamente de revelar para as pessoas exatamente isso. E eu vou falar para você, na maioria das vezes, as pessoas não gostam de olhar para dentro. É muito melhor, é muito mais prazeroso eu julgar o outro, eu condenar a atitude do outro, eu justificar o meu erro baseado no julgamento que eu faço do outro, ou justificar o meu erro baseado no erro do outro. Conhecer a si mesmo. A melhor forma de conhecer a si mesmo é olhar aquilo que nós apontamos no outro. Afinal de contas, como a Bíblia diz, com a medida que nós medimos, nós vamos ser medidos. E é exatamente esse o ponto. Nós medimos com a nossa régua. O problema é quando nós estamos medindo o outro com a nossa régua, nós estamos medindo o outro por aquilo que nós acreditamos e não naquilo que o outro acredita. Afinal de contas, nós muitas vezes nem sabemos o porquê que o outro age daquele jeito, que muitas vezes nós reprovamos ou muitas vezes até admiramos. E na maioria das vezes, a maioria das pessoas, na verdade, nem sabe que ela está julgando o outro por si mesma. Quantas não são as pessoas que falam, eu odeio isso, odeio aquilo? Nós estamos vivendo uma polarização política, que pessoas odeiam outras pessoas simplesmente por causa de posicionamento político, sem conhecer o que levou aquela pessoa a tal posicionamento. E muitas vezes nós mesmos abraçamos posicionamentos que muitas vezes nós nem sabemos o porquê que nós estamos concordando com esse ou com aquele posicionamento. Conhece-te a ti mesmo. Conheça aquilo que você pensa do outro e avalie aquilo que você pensa de você mesmo. Pois afinal de contas, nós sempre vamos avaliar o outro por nós mesmos. Espero que esse vídeo traga essa reflexão para que quando você realmente estiver observando, estiver avaliando posturas de pessoas que você reprova, você não observe, ou você observe se realmente você está reprovando o outro. Se realmente você está reprovando aquilo que o outro acredita. Porque muitas vezes o outro está pensando numa situação totalmente diferente. O outro muitas vezes não está nem pensando naquilo que você acredita que ele está fazendo de errado. Muitas vezes o outro está fazendo o melhor dele. Simplesmente o melhor dele por aquilo que ele acredita. E nós, com nossos pré-julgamentos, com as nossas falsas moralidades ou com nossas falsas certezas, nós avaliamos o outro. Condenamos com uma facilidade que, se nós mesmos nos julgássemos pela avaliação que nós fazemos do outro, provavelmente nós também nos condenaríamos. Mas isso normalmente não acontece, né? Nós não conseguimos colocar a mesma medida que medimos o outro para medir as nossas atitudes, as nossas inconsequências, os nossos pecadinhos, como podemos dizer, né? Afinal de contas, sempre o filho do outro é o dependente químico, né? O filho do outro é o drogado. O filho do outro é o nóia. O meu filho tem problema. Normalmente a filha do outro é uma
garota sem valor. A minha menina simplesmente não sabe escolher namorados. O outro é pingaiado. Eu tomo uma cervejinha de vez em quando. Ou o meu marido toma uma cervejinha de vez em quando e exagera. Será que é assim mesmo? Jesus mesmo ensina, né? Que quando ele prega no Sermão da Montanha, ele ensina que à medida que nós julgarmos, nós estaremos sendo julgados. Na oração do Pai Nosso, nós pedimos: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Será que nós temos perdoado? Será que nós temos realmente sido aquilo que nós queremos mostrar ao mundo? Pense bem, toda vez que você for julgar o outro, saiba que você está se conhecendo. Afinal de contas, nunca é sobre o outro, e sim sobre aquilo que eu acredito ser. Faça essa avaliação. Quando você estiver de frente com uma situação que você não gosta, que você acredita que não seja legal, que você muitas vezes reprova, procure observar quem está reprovando essa situação. E muitas vezes essa reprovação pode vir de outras pessoas também. Isso se chama inconsciente coletivo. Afinal de contas, quando uma pessoa acredita que tal situação é errada, e muitas vezes muitas outras pessoas acreditam que aquela mesma situação é errada na visão delas, aquilo passa naquele inconsciente coletivo ser errado. Podemos pegar como, por exemplo, a escravidão. Durante a escravidão, os brancos achavam que era normal ou natural ter o seu negro serviçal, ter o seu escravo, bater naquele escravo. Afinal de contas, o negro era vagabundo, não é? O negro não queria trabalhar. Então, como uma pessoa não queria trabalhar de graça para mim, que não queria trabalhar, ele é vagabundo e eu sou o honesto. Percebem a incongruência? Eu escravizo uma pessoa para fazer trabalhos para mim que não quero trabalhar. Quero que aquela pessoa trabalhe para mim o dia todo, 7 dias por semana, durante 365 dias do ano, durante toda a sua vida. E o dia que aquela pessoa se recusa a trabalhar de graça para mim, que não quero trabalhar, aquela pessoa é vagabunda e não eu. Afinal de contas, eu sou o Senhor. Eu sou o dono da vida daquela outra pessoa. E como eu sou o dono da vida daquela outra pessoa, o Senhor todo honesto, eu me acho no direito de julgar, punir e muitas vezes tirar a vida daquela pessoa, de tanto bater nela ou de tanto exigir sacrifícios daquela pessoa. Mas, na minha consciência e na consciência da maioria das pessoas daquela época, era natural que o negro vagabundo tivesse que trabalhar, né, 7 dias por 365 dias do ano, de graça para mim, que sou a pessoa mais pura da sociedade. Afinal de contas, eu tenho privilégios genéticos que foram doados ou galardoados por Deus para mim e para aqueles que se parecem comigo. O tempo mostrou que essas atitudes não eram tão corretas, mas o inconsciente coletivo da época permitia. Você percebe que sempre... Por que as pessoas julgavam o negro como vagabundo? Será que realmente o negro na época era o vagabundo? Será que aquelas pessoas que foram arrancadas do seu país, trazidas como animais em navios, será que essas pessoas realmente eram as pessoas que não queriam trabalhar e mereciam serem chamadas de vagabundos? Ou será que o verdadeiro vagabundo estava
escondido num casarão, forçando os outros a trabalhar e julgando o outro por aquilo que na verdade estava nele. Percebe? Sempre está naquele que está julgando. Ou seja, nós julgamos com a medida que, se nós julgássemos a nós mesmos, nós provavelmente não nos absolveríamos. Então, quando você for pensar em julgar os outros, pense e tenha certeza, você está falando mais de você do que do outro. Conhece-te a ti mesmo. E a melhor forma de conhecer a ti mesmo, de saber quem você é avaliar a medida que você julga as outras pessoas. Espero que esse vídeo traga reflexões. Pode não ser um assunto tão muito bom, principalmente para as pessoas que têm ainda no inconsciente coletivo ou no seu inconsciente manias e métodos de julgar e de reprovar atitudes dos outros, mas normalmente não avalia as suas. E saiba sempre que eu quero fixar isso na sua forma de pensar. Toda vez que você estiver avaliando o outro, lembre-se que primeiro você está avaliando a você. Nos vemos no próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Até mais.